Bora falar de Star Wars, como sempre, tá bom? Obviamente, saudações imperiais a todo mundo que acompanha aqui o canal. Acompanha Star Wars nesses momentos que tá um pouquinho mais parado, tá? A gente tá vindo aí com o Skeleton Crew, agora pra dezembro. E a gente tem notícias também de Andor que chega em abril do ano que vem. Mas enquanto isso, a maresia está instaurada, digamos assim, tá? Nos conteúdos de Star Wars que estão vindo. Eu tenho algumas coisas pra falar, tanto do canal em si quanto de Star Wars. Então eu vou separar direitinho para quem não quiser ouvir sobre o canal e tal. Levar um pouco mais lá do pessoal mesmo, que é uma coisa que eu raramente faço aqui. E assim, primeiro de Star Wars, né? De Star Wars em si, eu devo dizer que a gente tá com uns assuntos muito interessantes vindo por aí. E os assuntos interessantes de Star Wars é que a gente tem com a nova trilogia de Star Wars em andamento, tá? Do ex-aluno de X-Men Simon Kinberg. Essas palavras são da Variety, tá? A Variety, que sempre é uma fonte confiável de notícias, ela reporta que a gente tem uma trilogia de Star Wars vindo aí. Ainda, obviamente, né, tipo, tá em pré-desenvolvimento. Se é que isso vai sair do papel, é uma coisa cogitada. Mas são mais 3 filmes que foram anunciados, tá? No caso, anunciados, tá? São mais 3 filmes que estão agora nessa leva de rumores de vai acontecer, não vai acontecer. Quando vai acontecer, ninguém sabe, tá? Lançou também uma notícia dizendo, né, na verdade, um debate, digamos assim, na The Hollywood Reporter, que questiona, né, o futuro dos filmes da franquia, né, de Star Wars na tela grande, né, nas telonas. Então, a gente vê aqui nos artigos chamados pela Hollywood Reporter, que eu vou botar aqui pra vocês, que basicamente fala que a Rey, né, ela vai continuar o legado Skywalker e ela está sendo cogitada para desempenhar o papel em vários filmes que estão sendo desenvolvidos, embora ainda não esteja claro, tá? É importante relatar essas informações porque, claro, às vezes as pessoas fazem tempestade no copo d'água, dizem que a Rey vai voltar e não sei o que, e fica aquilo mesmo, sendo que ainda a gente não tem nem o primeiro filme da Rey ainda pra galera medir como vai ser, né? Então, assim, são as palavras bem fortes ainda assim, dizer que ela é o ativo cinematográfico mais valioso de certa forma, talvez o único que Star Wars tem agora, disse uma fonte próxima à franquia ao The Hollywood Reporter, tá? Então, dizendo que Mandalorian, de Pedro Pascal e Grogu, parecido com Yoda, criações do Disney Plus, ou seja, do streaming em si, então a Rey é o mais próximo, né, é o ativo cinematográfico mais valioso agora na saga Skywalker, depois que, não na saga Skywalker, mas Star Wars, agora que a saga Skywalker tecnicamente acabou, né, no episódio 9, e Han Solo, Leia, Luke, Darth Vader, Kylo Ren, todo mundo foi embora, né? Então, são fatos, tá? São fatos porque, obviamente, ela foi a única que restou. Você não vai fazer o John Boyega ou o Oscar Isaac, eu não acho que eles tenham sido protagonistas o suficiente para terem um nome ali e dizer que eles são ativos também cinematográficos muito valiosos a ponto de você fazer filmes com ele, digamos assim, né? Eles podem ser personagens secundários nas próprias histórias e por aí vai. É uma forma diferente de desenvolvimento, tá? Há muito trabalho paralelo acontecendo, disse a maneira de trabalhar, né, uma fonte lá, dizendo que é isso, mas uma coisa que me pegou muito é que você está sendo solicitado a criar o Novo Testamento. E ninguém pode concordar em nada e há muitas dúvidas sobre os significados. Star Wars é um empreendimento baseado na nostalgia e eles estão ficando sem maneiras de criar nostalgia. Essa frase bate forte, tá? Essa frase bate forte porque, assim, tipo, é uma coisa que, infelizmente, é algo que tá acontecendo muito com Star Wars, que é um pouco de, assim, eu vim trazer essa notícia, tá? Essas notícias mesmo, sobre Star Wars. A gente tem algumas coisas sendo pensadas, não foram anunciadas, tá? Não foram anunciadas, também não foram, como fala, tipo, então, tá aquele negócio, pré-produção, tá em rumor, a gente não sabe também, porque honestamente eu já queimei muito a língua, falando, por exemplo, que um filme do Boba Fett não queria acontecer, o filme do Obi-Wan Kenobi nunca iria acontecer, e aí a gente sabe que dentro de processos internos, rumores, insiders e por aí vai, tudo isso foi confirmado quando essas coisas mudaram o foco para agregar aquele novo conteúdo ali, para participar daquele novo conteúdo ali da Disney Plus, que é com o streaming e tal, que foi revertido, né? Depois foi confirmado que o Josh Trank, que fez o Quarteto Fantástico, ele foi responsável, ele quase que ia pra Celebration anunciar o seu filme do Boba Fett, mas aí depois ele pegou e, tipo, deu pra trás, né? Tipo assim, voltou atrás e tal. Então, assim, honestamente, eu falo muito disso, eu falo com cautela, que essas coisas estão na pré-produção
mas são fontes muito confiáveis dentro da indústria de Star Wars, por assim dizer, porque a gente tá falando sobre Variety, a Entertainment Weekly também. Eu acho que eu já vi um ou outro relatório sobre isso, e o The Hollywood Reporter também, que na maioria das vezes estão corretos sobre esses desenvolvimentos em Star Wars. Então, de qualquer forma, são aí as notícias de Star Wars, que mais filmes estão sendo uma trilogia, no caso, né, do Simon Kinberg, que a gente conhece, que fez, né, filmes como X-Men, a trilogia do X-Men, né, tipo Fênix Negra, e por aí vai, que a galera não curtiu muito, mas obviamente Simon Kinberg também estava envolvido em Rebels. Eu também não sei, eu não vou procurar aqui pra falar pra vocês e tal, mas assim como também eu acho que não tem como você medir o potencial de um diretor ou um escritor se você não vê o trabalho no qual ele está sendo executado atualmente, né? Eu acho. Porque, por exemplo, todo mundo sempre falou muito bem do J.J. Abrams na época que o episódio 7 lançou, entende? Tipo assim, o pessoal fala, Star Wars tá vivo e tal, e revitalizou Star Wars, arrecadou mais de 2 bilhões de dólares, né, episódio 7, e tipo, o J.J. Abrams, ele fez o episódio 9, e a galera já falou, eu quero J.J. Abrams fora de Star Wars, o que é que fizeram com esse homem? Ryan Johnson, a mesma coisa. Ryan Johnson, ele pode ter feito o trabalho que fez no episódio 8. Teve gente que curtiu, teve gente que não curtiu. Mas tem gente que curte o trabalho do Ryan Johnson fora de Star Wars. Assim como tem gente que curte o trabalho do J.J., por exemplo, em Star Trek. Tem gente que não gosta e por aí vai. Enfim, ou seja, são trabalhos e trabalhos diferentes. E no final a gente só permanece a especulação de como fica, tá? A gente só permanece, tipo assim, a gente só especula como é que vai ser o trabalho do diretor baseado nos prévios. Então, se vai ser bom, se vai ser ruim, ninguém sabe, tá? Mas honestamente, assim, falando sobre mim, tá? Falando sobre mim, que é até uma coisa que eu até evitei de falar, não sei o que e tal, mas é uma coisa que é engraçado, que eu tava falando com o Jair, lá do Jedi Center, tá? Então, abraço, Jair. E isso foi depois da live do CaminoCast, tá? E aí, que foi uma live muito boa, tá? A gente tava falando sobre os 10 anos de Star Wars Rebels, né? E a gente, na verdade, não os 10... Não, perdão, isso não foi a pauta, mas foi tipo assim, foi o canon, né? Foi 10 anos do canon de Star Wars. Que foi vendido, né? Foi anunciado, que foi o reboot, essas coisas e tal. Que começou ali com o Novo Amanhecer, então por isso que eu puxei Rebels aí desse meio. Enfim, aí acontece que o Jair, ele fala assim, pô, sabe? Quando eu te conheci, você era uma pessoa muito mais positiva em relação a Star Wars. Isso é verdade, tá? Eu lembro que quando eu comecei o canal, na verdade eu comecei a Rádio Imperial depois de eu ter passado por um portal chamado Star Wars Universe, quem conhece, conhece. Mas na época, tipo assim, eu escrevia, né? Escrevia pro Star Wars Universe, por aí vai. Arrecadei meus 10 mil seguidores na página e tal, fiz grupo de Facebook. E aí aquilo virou aquele sucesso, digamos assim, temporário, né? E tudo. E aí eu queria um projeto meu, porque tecnicamente Star Wars Universe não era meu, né? E aí eu vim pra Rádio Imperial, fiz o podcast, depois eu migrei pra YouTube, né, com todas as histórias, o resumão aí. Mas eu migrei pra YouTube, vim aqui e fui fazer vídeo, ao invés de estar escrevendo textos e mais textos sobre personagens, sobre curiosidades, sobre notícias. E eu decidi trazer isso aqui em formato de vídeo, que até era mais fácil, né, a questão de toda a questão ortopédica da mão também, né, que tem toda essa história. Mas enfim, mas também é uma coisa mais fácil também pra mim por questão de saúde e disposição, tá? De qualquer forma também, eu devo dizer que acabei me tornando um leve reflexo do que Star Wars se tornou, infelizmente, tá? Porque eu era muito esperançoso, ainda sou muito esperançoso, mas quando infelizmente, ultimamente, o que tá acontecendo, que 90% das suas obras lançadas não estão sendo vistas com bons olhos, elas são constantes, mas constantes em serem ruins, tá? Você não se torna uma pessoa muito esperançosa no futuro da franquia, por mais que notícias boas cheguem. Então você se torna um pouco cético em relação a isso, tá? Você se torna um pouco cético em relação a isso porque é a mesma coisa, tá? Eu tenho um joguinho que eu jogo, na verdade, que é o Galaxy of Heroes, de Star Wars também, desenvolvido pela Electronic Arts, né? Por um estúdio que é sub-estúdio da Electronic Arts, que é a Capital Games, né? E eu já mostrei até aqui no canal, e basicamente o jogo ele tá em desenvolvimento há 9 anos. Tá desenvolvendo não, ele lançou, vai fazer 9 anos e tal. E basicamente a galera tem um esquema de monetização dentro do jogo, que o jogo é free to play, então você paga se você quiser. Mas a galera tem um esquema de monetização que às vezes fica tipo muito... A galera acha que é muito pay to win, e aí a galera vez ou outra não favorece muito os jogadores que jogam de graça, sabe? E, tipo assim, tem um certo equilíbrio ali a ser tramado.
Mas enfim, isso aqui não é o debate de Galaxy of Heroes. Mas o ponto é que, tipo assim, você tem várias posturas da companhia ao longo dos anos que reflete totalmente o contrário das atitudes que eles falam, que o jogo ele tem que favorecer pessoas igualmente, as pessoas que pagam, as pessoas que não pagam igualmente. E a gente vê dentro do jogo que isso não é verdade, né? A gente recebe a notícia de um jeito e o que a gente vivencia é outra coisa. Quando a gente traz isso para os filmes de Star Wars, é a mesma coisa. A gente é enxurrado de notícias, tá? Que a gente não sabe se vai acontecer, não tem nenhuma transparência em relação a isso. Eu também não tô dizendo que a gente tem que saber de tudo que vai ser lançado em Star Wars, porque investidor é investidor, negócio é negócio, gerência é gerência, entendeu? E produção executiva é produção executiva. Então, você não precisa ser transparente em 100% das suas coisas, entendeu? Você não precisa ser transparente e cristalino. Mas eu acho que não doeria um pouco, não iria doer se Star Wars, Lucasfilm, Kathleen Kennedy, Bob Iger, enfim, se comunicasse um pouco mais com a gente sobre o que a gente vai esperar pra Star Wars, tá? Porque, infelizmente, as notícias que chegam, e até uma coisa porque eu tô bem sumido, assim, de Star Wars como um todo, né? Além de estar parado, como eu falei, é que infelizmente, as notícias que a gente recebe de rumor e de especulação não são legais. Então, o The Hollywood Reporter mesmo, ele tava falando, cara, Star Wars é um empreendimento baseado na nostalgia e eles estão ficando sem maneiras de criar nostalgia. No caso, não o Hollywood Reporter, mas o Hollywood Reporter fala que uma fonte próxima do Lucasfilm. E você vê isso, e você ao mesmo tempo você é anunciado uma trilogia de filmes de Star Wars, sendo que tecnicamente a gente já tá com muitas engavetadas. De novo, eu sempre falo aqui, trilogia do Rian Johnson, o filme do Sean Levy, o filme da Patty Jenkins, Rogue Squadron, aí tem o filme do Taika Waititi, aí também tem esse meio de filme aí também, tem o filme / série do Lando, aí tem a série do Star Wars Droids, no departamento de jogos a gente tem Star Wars Eclipse, a gente tem o remake de Knights of the Republic, então assim, tipo, a gente tá em um limbo total, de coisas que já foram anunciadas até, entendeu? Até de coisas que foram anunciadas a gente também tá nesse limbo total, entendeu? Star Wars Eclipse também, eu acho que eu falei, né? Mas enfim, e aí acontece que, infelizmente, é aquele negócio. Uma vez você precisa cobrir conteúdo de Star Wars, tá? E você precisa ter um canal, tá? Você tem um canal, tem Star Wars. E do outro lado você tem sua vida pessoal e você tem as coisas que você precisa fazer, né? Eu tô quase aí no pé de estar me formando depois de muito tempo, né? Com pandemia, com tipo coisas de faculdade federal, né? Tipo de um bocado de coisa assim tal que atrasa os trâmites, né? E tal. E você fica meio assim. Então, tipo, eu tô nessa reta final, então é tipo conclusão de curso, monografia, apresentar, defender essas coisas, né? Então eu já fiz isso tudo, acabei que sumi por um tempo, e aí depois também tem os tempos que a pessoa fica meio doente, aí depois volta doente de novo, e aí quer poupar. Então vocês acham que quem acompanhou aí sabe como foi minha saga com gripe, com infecção, essas coisas todas, né? Então teve muito disso, o motivo pelo qual eu tava até sumido, né? Com o canal, essas coisas e tal. Então, foi uma coisa bem complicada. Mas deu certo, né? Enfim, deu certo. Mas é o motivo pelo meu sumiço. Que também, de novo, Star Wars tá meio congelado agora. Congelado no sentido de não tá mais tendo coisa. E se eu fosse trazer notícia toda semana, eu ia chover no molhado dizendo que alguma coisa de errado está acontecendo. E não é exatamente essa notícia que eu queria passar, sabe? Eu acho que quando eu criei o projeto da rádio, na verdade eu comecei o projeto da rádio como um podcast. Acho que vocês todo mundo sabem, por aí vai, tá? E aí é um podcast dentro do universo Star Wars, por isso a proposta toda da Rádio Imperial, o Fortuna Imperial, que é dentro do Cassino Federal de Coruscant, esse negócio aqui e tal. É uma rádio dentro do universo Star Wars, tá? E aí depois eu expandi pra outros assuntos que eu queria falar dentro de Star Wars também, que era um pouquinho da extensão do Star Wars Universe dentro da Rádio Imperial, que era coisas que eu gostava de escrever, né? Que eu gostava de escrever, gostava de fazer. E eu tentei encaixar isso no projeto da rádio e ao mesmo tempo eu fui parando com o podcast, aí também tem as lives de KOTOR que eu tô tentando voltar, mas ao mesmo tempo tem muitas coisinhas pequenas assim nos bastidores que acontece que, tipo, às vezes, não é que desmotiva, mas às vezes, por exemplo, tá, eu peguei, aí eu formatei tudo, sabe? Tipo questão de logística mesmo, tá? Então às vezes, tipo, por exemplo, eu peguei, deixei o jogo todo pronto e tal, precisei formatar meu PC.
E aí eu perdi o save, por exemplo. Aí, tipo, eu perdi o save, aí eu queria trazer uma experiência mais nova. E aí eu queria instalar os mods, e aí eu tô fazendo a lista de mods de KOTOR, e aí eu queria fazer, emendar o projeto todo. Então, tipo assim, são decisões mais... e ao mesmo tempo, aí depois eu formatei o PC, ajeitei KOTOR, fui jogar, o PC misteriosamente pegou vírus, tá ligado? Então, tipo assim, não porque eu instalei as coisas, mas tipo assim, mas aí foi um arquivo aí que, enfim, chegou errado, e enfim, já lidei com isso, essas coisas que a gente não sobe em máquina virtual, né? Dádivas de profissão. Mas acontece que são esses instantes, entendeu? Então, tipo assim, você perde dia, perde noite, enquanto sua vida pessoal também tá acontecendo. Então fica um pouco complicado de você tá lançando vídeo todo dia, tá? Até porque isso aqui é mais um hobby, todo mundo sabe. Eu não trabalho com isso, eu não recebo pelo YouTube, tá? Ainda não, né? Mas sabe? Mas eu não recebo, né? Isso aqui é tudo no hobby mesmo. Então não monetizo o canal, não faço nada. E ao mesmo tempo, eu só queria deixar isso daqui mesmo registrado, porque tem muita gente, né, que faz tipo assim, ah, nossa, o canal vai acabar, não sei o que e tal. Mas obviamente assim, o canal da Rádio Imperial não vai acabar, a não ser que eu dê uma de doido e tal, delete o canal e tudo. Mas ele vai ficar por aqui. Tipo assim, eu pretendo fazer mais vídeos, fazer mais lives, fazer não sei o que. Mas é aquele negócio que, tipo assim, eu tô num processo de organização da minha vida, do meu tempo, que uma hora termina essa organização e uma hora eu vou fazer. A questão de procrastinar, sabe? Tem muito disso, porque eu tô nessa fase de organização tem acho que quase um ano, né? Digamos assim. E aí você escreve o roteiro por trás, tem muita coisa pronta que eu ainda não lancei, por disposição de tempo mesmo e tal, então tem muito disso, tá? Mas enfim, o ponto é que eu não queria fazer um vídeo tipo, nossa, o canal vai acabar e não sei o que, porque eu acho isso meio, né, sensacionalista e tal, e também porque, como eu falei, o canal não vai acabar. E eu sempre vou estar aqui pra falar de Star Wars, quer que você queira, quer você não. Mas eu me senti na disposição, né, de dar um pouco de satisfação pra vocês. Porque, querendo ou não, o canal da Rádio Imperial, ele é um canal que, tipo, tem mais de 2.000 inscritos. Por mais que nem todo mundo, nem eu não tenha 2.000 visualizações todo dia, mas tem gente que me acompanha, tem gente que acompanha o trabalho e eu não conheço, tá? Tem gente que acompanha o trabalho e eu não sei quem é porque não comenta, mas tá lá, entendeu? São os assíduos misteriosos. Então, e tem os assíduos não misteriosos que a gente conhece e tal, mas a gente se, entendeu? Tipo assim, a gente ainda deve um pouco de satisfação porque a gente faz esse conteúdo, todos nós de Star Wars, assim, de Star Wars do entretenimento do YouTube, da TV, a gente faz esse trabalho pra vocês. A gente gosta de fazer e tal, mas se a gente não tiver visualização, não tiver audiência, não tiver quem tá acompanhando, a gente não faria, né? Porque a gente também não ia ligar o microfone e falar pras paredes, porque isso aí a gente não, né? Então a gente faz isso por vocês e com vocês também. Então eu acho que por isso eu deveria dar um pouco de satisfação também, que é um pouco da minha ausência justificada, entendeu? Então é isso. Eu espero que não tenha ficado muito meloso isso aqui. Eu tentei não deixar muito meloso e tal, mas é isso. As notícias de Star Wars estão aí. As notícias do meu canal também estão aí, tá? Do meu projeto, a Rádio Imperial. Não é nada de tipo, de novo, não é nada do tipo, o canal vai parar e não sei o que. Não, é só pra dizer, só pra justificar minha ausência e dizer que talvez isso aconteça também no futuro, entendeu? Tipo assim, pode acontecer e tal. Mas não que eu abandonei vocês. Então, óbvio que eu não vou fazer outro vídeo. Meu Deus, o canal vai acabar, entendeu? Tipo assim, eu não pretendo fazer, pelo menos, né? Mas eu não vou fazer outro vídeo, tipo assim, mas isso aqui fica um registro, entendeu? Isso aqui é um registro das coisas que acontecem, pode acontecer nessa vida de YouTube, de vida pessoal e tal, e pegar e puxar pra aí, entendeu? Então é isso, eu tava devendo essa satisfação a vocês, que era uma coisa que eu tava meio incomodado também. E se você, por exemplo, como o Jair, né? Você me conheceu um pouco mais positivo naquela época, então eu peço perdão, né? Eu peço perdão porque, assim, às vezes eu fiquei muito xarope, a verdade é essa, né? Mas porque eu falei o que eu quero falar, eu não me arrependo de nada, entendeu? De jeito algum, eu mantenho a minha palavra e tal. E, tipo, não sem arrependimentos. Mas eu devo explicar pra vocês o porquê de, às vezes, minha personalidade ser um pouco tão xarope quanto, entendeu? Tipo, no sentido de, às vezes, é complicado, né? Você chega do trabalho e aí você vai abrir o YouTube e tal. A primeira coisa que tem é o cara aqui no estúdio, né? No estúdio, porque esse aqui é um estúdio de verdade, né? Digamos. Mas e você vê aqui e o cara vai reclamar de como as coisas de Star Wars não estão indo bem, não sei o que e tal. E você fala, pô, sabe, cara chato, cara xarope, né? Já me falaram isso. Então, mas é o que eu sinto, entendeu? Tipo assim, é o canal, é meu espaço. E obviamente eu não vou silenciar você que tá contra a minha opinião e tal, mas eu queria debate, entendeu? Tipo assim, eu quero que as pessoas, elas... Porque às vezes as pessoas também têm muito isso, né? Tipo, não sabem expressar ou não sabem, tipo...
não sabem exatamente dizer o que é que tá de errado naquilo. E aí eu chego e digo, ó, eu não gostei disso. Aí a pessoa, pô, me identifiquei, pô, não me identifiquei. Ah, eu gostei disso, eu gostei daquilo. Então a gente dá crédito quando o crédito é merecido, né? E Star Wars, às vezes, nesses últimos tempos, eu fã de carteirinha desde que eu nasci, de verdade. Então, assim, eu fã tal, né? Tipo, acompanhava, assistia Star Wars uma vez por dia, assim, por dia mesmo. E é uma coisa que a gente, às vezes, a gente olha pra trás e fala, pô, sabe? Tipo assim, antigamente, antes da internet, antes não sei o que, né? Era legal, era mais legal, porque a galera fica meio azarando, por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, ainda é minha opinião, entendeu? Eu não volto atrás em dar minha opinião. Eu não volto atrás em dar minha opinião e se Star Wars melhorar, né? Quando Star Wars melhorar, na verdade, a gente também vai estar aqui pra falar bem, entendeu? Porque é isso, a gente tá aqui pra falar de Star Wars, seja bem ou mal, mas também tem que falar mal. A gente tem que puxar a orelha, tem que dizer que tá ruim, tem que dizer quando errou, quando a gente acha que errou, na verdade, né? Porque, de novo, eu sempre falo, a Rádio Imperial, pelo menos, e os canais aí de Star Wars, são apenas pessoas que ligaram a câmera um dia e decidiram falar suas opiniões. Ao menos a minha é assim. Então, eu não recebo patrocínio, eu não recebo, tipo, recebidos, né? Na verdade, já recebi há algum tempo, mas depois a gente parou, né? O pessoal da Nerd ao Cubo, então um abração pro pessoal, não é merchan. Mas eu recebi há um tempo e aí... e foi na época do Star Wars Universe, então, tipo assim, nem isso, então, assim, tipo, eu não sou pago pra falar bem de Star Wars. Eu não sou pago pra falar mal de Star Wars. E eu não sou pago para falar de Star Wars. É isso, esse é o ponto da história, entendeu? Então, é só pra dizer que, enfim, né, pra quem tá aí, já me delonguei muito, né? Meu Deus, 20 minutos de vídeo. Mas, enfim, pra todo mundo que tá aí, obrigado, tá? A Rádio Imperial, obviamente, vai continuar com essas opiniões, com essas polêmicas e tal, como a gente sempre tá de bom gosto, tá? E sintonizem também pro futuro, que é os Fortuna Imperial, que é, obviamente, também toda a questão de, tipo, do podcast também, que eu vou tentar dar uma palhinha aí pra vocês. Mas é aquele negócio, né? A gente se ajeita, a gente se coisa. E aí também tem a lista de mods de KOTOR que também tá pra sair, sabe? É porque eu gosto de fazer as coisas bem feitas. E aí quando eu vejo que não tá bem feita, aí eu me desespero, eu falo, não tá certo. Começo o projeto do zero e não sei o que. A lista de mods de KOTOR mesmo já é a terceira vez que eu tô começando do zero. Mas eu quero passar esse projeto pra vocês, entendeu? Porque é um projeto muito, mas muito bacana. E é isso. Então, a todo mundo que tá por aí, obrigado por acompanhar. Como diríamos, né, aqui no Império, né, uma saudação imperial pra vocês. Se inscreve no canal, ou sei lá, né, deixa aí esse like aí se você curtiu. Deixa aí o comentário também, né, do que você tá achando, o que você achou dessas notícias e por aí vai. Mais de Star Wars do que as minhas, obviamente, né? Mas enfim, é só isso, pra dizer obrigado pra todo mundo. E como diríamos aqui no Império, uma vida longa ao Imperador e até a próxima. Long live